Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, distraindo-se do Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Paulo dizendo: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor, sem distração alguma. Paulo falando aqui para a igreja de Corinto. E essa palavra de hoje é para aquele povo que se diz salvo, para aquele que já tem Jesus no coração, para aquele que diz para si e para alguns: entreguei minha vida ao Senhor. É com você mesmo que Deus quer falar essa noite, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Quando nós nos posicionamos em reconhecer na terra e nos céus que Deus é Senhor, nós passamos a viver uma nova dimensão, uma dimensão espiritual, que muitos aqui nessa dimensão terrena não compreendem, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, o que eu vou falar aqui essa noite, e eu não vou tratar aqui de distração daqueles indivíduos que possuem distúrbio por uma deficiência neurológica, ou aquele tal neurotransmissor dopamina, que pode ser responsável pelo déficit de atenção e que pode se manifestar com ou sem hiperatividade. Como aqueles indivíduos que possuem o distúrbio déficit de atenção, o chamado conhecido DDA, que tem dificuldade de expressar sentimentos, conversa com ninguém, mas há uma deficiência ali. Ausência de objetivos, eles vivem desmotivados, letárgicos, apáticos, não reagem a emoções, que possuem uma grande incapacidade de concluir tarefas, indivíduos que procrastinam, adiam tarefas, têm dificuldade de se organizar em tempo e espaço, dificuldade de aprender com os próprios erros. Há irmãos também que têm essas características, mas não é disso que a gente está falando aqui. Estamos falando de algo muito mais patológico do que espiritual. E nem tampouco iremos tratar daqueles indivíduos que possuem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é reconhecido como TDAH. Alguns chamam na prática de bicho carpinteiro, o cara inquieto, não para, é agitado, não consegue assimilar nada, sempre com desatenção, é uma inquietude excessiva, impulsividade, uma hiperatividade que quanto mais jovem, mais hiperativo é, sossega o facho mais depois de velho. E muitas outras características para as quais existem profissionais específicos para isso, e nós não ousaremos entrar nessa área da psiquiatria, porque não é o propósito do cordão, que tratam dessas patologias, estudando o glóbulo frontal, onde estão ali a parte responsável pelo pensamento, raciocínio, planejamento, memória, a consciência, enfim. E assim é possível um diagnóstico mais preciso do paciente para saber se ele tem de certo uma disfunção ou não. Não é desses que a gente quer falar aqui essa noite. Nós queremos falar com aqueles que realmente vivem com a cabeça no mundo da lua, que têm o seu cognitivo inteiro, são pessoas inteligentes, pessoas equilibradas, mas que simplesmente se distraem. E muitas coisas, muitas circunstâncias, fatores podem nos distrair de Deus, irmãos. E é esse o perigo que o crente corre, especialmente nesse tempo do fim. Eu lembro que quando eu meditava no livro de Neemias, onde diz que a alegria do Senhor é a nossa força, essa alegria é muito mais do que um sistema, ou muito mais do que um sentimento de alegria, como a gente entende da forma humana. Porque tudo que leva a gente a se distrair é para que nós nos alegremos. Essa distração, no caso, na forma de entretenimento. E não é dessa forma que eu estou falando aqui. Esse tipo de distração é saudável, a gente se distrair com Deus conosco. Deus, em cada momento, em cada peculiaridade, em cada particularidade nas relações, sejam familiares, conjugais, pais, filhos, ou até mesmo sozinho. Mas você tem que estar focado, não se distraindo nunca no mundo espiritual. Porque a alegria do Senhor, aleluia, é o que nos dá força. E essa alegria seria como essa dopamina que as pessoas que têm aquela deficiência do DDA acabam precisando ser tratadas para repor essa deficiência psiquiatricamente. Mas aqui não. Aqui é só uma consciência. É um treinamento de pensamento que o Espírito Santo de Deus me leva a falar com a igreja do Senhor, que nesses últimos dias tem se distraído de forma muito precoce, muito voluntária, porque deliberadamente eles destinam o tempo todo a algo que não vai trazer edificação para si nem ao próximo. Irmãos, conhecidos, pessoas com as quais nós temos falado, conversado sobre o Evangelho, mas que estão literalmente no mundo da lua. São com esses salvos, esses remidos, que ao relativizarem Deus em suas vidas, acabaram perdendo o foco na caminhada. E acabam não caminhando com Deus como convém.
Então, irmãos, a partir dessa superficialidade, não desejam mais orar, exceto quando precisam de algum socorro espiritual, não desejam mais ler a palavra, exceto quando ela é tratada como uma espécie de amuleto profético, e não como alimento espiritual para a própria alma, e não somente para isso, também para crescimento do caráter como um cristão. Essas pessoas vão se distanciando, mesmo sabendo que somos de Deus, e que todo o mundo que jaz aí, jaz o maligno. Conforme a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 19. Especialmente nessa área digital, irmãos, a instantaneidade das informações que nos chegam. Temos hoje acesso a telefones que na palma de nossa mão nós temos todas as informações possíveis, todo tipo de conhecimento que no meu tempo era necessário consultar a Barça. A gente hoje vai no Google, dá uma googada e já tem instantaneamente conhecimento na palma da tua mão. E as pessoas, ao invés de se aprofundarem na palavra usando esses recursos para que possam alterar o seu caráter, a sua consciência, elas acabam justamente se afastando de Deus, preterindo assuntos concernentes ao reino de Deus, como a própria palavra de Deus, não só para o crescimento espiritual, mas para a construção de um verdadeiro caráter cristão, e para ocupar a sua mente com discursos teológicos religiosos que só dividem o corpo, mas não provocam metanoia, mudança de mente. Levantam bandeiras político-partidárias e com isso acabam dividindo o corpo, trazendo facção, dissensão, como aquelas obras da carne. Pois, examinando as Escrituras, entendemos que o papel da igreja, nós somos igreja, nós, irmãos em Cristo, somos o corpo de Cristo. E o papel da igreja é tão somente o de orar pelas autoridades constituídas por Deus, conforme o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, lá no capítulo 2, versos 1 e 2. Devemos orar por todas as autoridades. Essa é a função, esse é o papel da igreja. E as distrações que nos sequestram não param por aí não, irmãos. A gente vê no esporte, a idolatria, o futebol, já tratamos sobre isso no tema idolatria, está lá no nosso canal do YouTube, os irmãos podem assistir depois. Não só a idolatria ao time pelo qual ele torce, mas pelos próprios jogadores, e vão se distraindo, vão se envolvendo. Hoje é campeonato disso, amanhã tem campeonato daquilo. Na música acontece a mesma coisa. Não é só um gênero musical que é idolatrado, mas o próprio artista daquele gênero passa a ser um ídolo, uma referência até pessoal, de segmento, como eu já falei também no tema idolatria, que eu fui parte disso, participei disso, e vi como isso distrai as pessoas. Há pessoas que colocam a sua existencialidade, a razão do seu existir nessas coisas, e vão cada vez mais se afastando do seu Criador. E isso não tem absolutamente nada a ver com uma relação religiosa, porque Deus não quer ser religião, Ele quer ser Espírito em nossas vidas. Mas nós não nos damos conta, especialmente quando o nosso coração fica endurecido para a palavra. E tudo que se conversa, a gente tenta puxar um assunto, sempre converge naquilo que a pessoa tem como inclinação. Quando na verdade era para colocar o foco somente no Evangelho e levando Deus no seu coração como caminho de vida, como modos de viver nessa terra. Você obviamente teria todas as demais coisas, lazeres acrescentados à sua vida, sempre com a presença desse Deus. A sua mente estaria muito mais focada no mundo espiritual e você não se distrairia tão facilmente. Mas para que isso não incuta na mente dos cristãos, irmãos, é necessário que nós busquemos de fato Deus vivo, mas de todo o vosso coração, não apenas da boca para fora. Porque o próprio Deus nos promete que nós o encontraremos quando essa profunda e verdadeira busca acontece. Lá o profeta Jeremias nos fala, no capítulo 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não da boca para fora, não por interesse, não por barganha, não como moeda de troca, mas enquanto vocês estão se distraindo com outras coisas para roubar o foco daquilo que é essencial, daquilo que é eterno, e vocês estão ocupando o tempo, a mente de vocês, com contendas, com discussões, com coisas efêmeras. Quanto mais isso acontece, mais rasos vocês vão ficando como cristãos aqui na terra. É isso que o Senhor nos diz aqui essa noite. Pois na oração que encontramos a solução para cada um deles. É na oração que a gente consegue buscar a paz. Coloque o foco, treine a sua mente, alimente-se da palavra, alimente-se da verdade, não negocie nem mesmo com os teus problemas. Porque até mesmo irmãos que muitas vezes nos procuram apenas pedindo oração, estão sempre focados nos problemas e só conseguem buscar comunhão com o corpo chamado igreja nos problemas. É o chamado crente 6 horas, não sei se vocês conhecem. São aqueles irmãos que você só vê na necessidade, nunca na alegria. Só quer chorar com os que choram, mas nunca está pronto para sorrir com os que sorriem. Porque só quer ter comunhão, só quer andar com uma igreja na aflição.
e não consegue entender que esse propósito de Deus, de permitir que nós passemos por aflições, é para que nós desenvolvamos sensibilidade e venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E não obstante, irmãos, muitas coisas têm acontecido e está sendo muito fácil, muito simples pregar o Evangelho. Basta tão somente você ligar a TV, ouvir o rádio, acompanhar os jornais ou a própria internet. E muitos acabam se distraindo, apesar de a palavra dizer que quando nós apresentamos nossas necessidades com sinceridade, o profeta Isaías no capítulo 43, verso 26, ele fala isso. Quando nós oramos e apresentamos as nossas necessidades e pedimos a Deus para que desperte a memória dele, para ver se ele se lembra do que a gente está passando, olha que coisa, que onda que Deus tira com o homem. Traz a minha memória, o que vocês estão precisando mesmo, para que a gente possa entrar em juízo. Ou seja, Deus está deixando muito claro para a humanidade que Ele quer estabelecer um relacionamento e não uma relação fortuita. Não é uma saidinha, como o mundanismo ensina nas relações, especialmente nas conjugais. Deus ele quer estabelecer um alicerce, uma base sólida, relacional, porque é daqui para a eternidade. Ele quer nos treinar para aquilo que nos aguarda depois dessa vida passageira, irmãos, e vocês ainda não entenderam. Então, aproveitando as mídias, aproveitando as estratégias que a tecnologia, que a ciência, que nesses últimos dias se multiplicaria, para falar coisas que não vão edificar em nada. Aquelas risadinhas que são mais chocarrices, aquelas discussões, pessoas que vão se tornando iracundas porque não concordam com o seu modo de pensar na parte política, na parte econômica, na parte social, até mesmo no time de futebol, e vão se distraindo. E a sua mente cada vez mais distante de Deus. E não consegue buscar paz, não consegue entrar juntos em concordância, em juízo, conforme Deus fala na sua palavra. Porque Deus, ele é um Deus que tem pensamentos de paz e não de mal. Mas para isso precisamos estar focados, irmãos. Se a mente de vocês continuar distraída como você tem andado, se para você estabelecer uma aliança com Deus é tão somente esses momentos em que a gente está aqui no cordão, ou você que frequenta a igreja, você que também tem algum local que você se alimenta espiritualmente, mas é mais como um fast food. Você vai lá, é aquela pizza semanal que você pede, mas aquilo não te sustenta, porque aquilo não é constante. A palavra de Deus ela tem que ter uma constância. É como a água que você bebe, ela é vital, ela precisa ser vida na tua vida. E eu poderia ficar aqui o resto da noite falando para você e contando e exemplificando muitas passagens bíblicas de homens e mulheres de Deus que se distraíam e as consequências de suas distrações, mas eu vou citar aqui apenas algumas para que você se dê conta do quão sério é o que você está fazendo, meu irmão e minha irmã, e por isso que você não consegue assimilar a palavra. Por isso que a Bíblia é para você a última coisa que você lembra para abrir na sua vida, quando na verdade a primeira delas seria o seu coração para Deus, porque a Bíblia é tão somente um aplicativo, assim como tantos que você manipula diariamente no seu celular. Ela é só um aplicativo, como várias redes sociais das quais você interage, discutindo coisas que não vão agregar em nada, que não vão trazer paz, vão só trazer divisão, como aqui já falei hoje. Mas quando você começa a ver exemplos, como por exemplo a nossa querida Eva, a Eva do Adão, que andava distraída lá pelo Éden, cai em tentação da serpente, perdeu o foco na desobediência. Deus já tinha falado, não come da árvore do conhecimento, ela desobedeceu. A desobediência é uma das coisas que mais faz o cristão perder o foco daquilo que realmente é a vontade de Deus. E aí as coisas desse mundo, os pratos estão aí para poder sanar aquelas necessidades mais imediatas. Perdeu o foco, perdeu a relação, perdeu a comunhão com Deus. Obviamente essa distração leva à morte. O personagem Diná, filha de Leia, ou também conhecida por Lia, que passeava distraída em terra estranha e foi violentada, estuprada, se distraiu numa terra estranha. É o que nós cristãos não podemos fazer quando andamos nesse mundo. Porque a partir do momento que nós saímos do mundo, metaforicamente falando, é claro que nós vivemos na Terra, gente, não estamos aqui em Marte. O planeta que a gente vive é a Terra. O mundo ele tem uma conotação no sentido de estrutura social, político-econômica na qual a humanidade está inserida na sua cultura. É isso que a gente chama de mundo. E quando você passa a abrir mão dessa cultura para poder viver a cultura do Evangelho, que é totalmente contramão a esse ódio, a essa loucura que a Terra está vivendo, que você consegue testemunhar, mesmo não conhecendo a palavra, é justamente contra isso que o Evangelho nos chama, para que nós possamos verdadeiramente ter essa comunhão mais próxima com Deus. Enquanto você não abrir mão dessas suas vontades mais pessoais e relativizá-las em função do reino de Deus, você não vai entender o que está sendo falado aqui essa noite. Você vai correr o risco de também ser violentado ou violentada nesse mundo. A distração do povo de Israel lá em Sitim, fizeram um carnaval com as moabitas, e esse carnaval aqui tem um sentido mais pejorativo que a tua mente possa imaginar. Tudo aquilo que acontece no carnaval, que está para acontecer agora em seguida de novo, aquela carnalidade, aquela prostituição, tudo vale.
E aquilo deixou o coração de Deus profundamente entristecido e irado. Aquelas moabitas, aquelas prostitutas, cultuais inclusive, com as quais aquele povo de Israel se envolveu, fez com que Deus enviasse uma praga que matou 24 mil daqueles israelitas. Outra distração, o Sansão, você conhece a história, com a cara da Lila. Ela ficou de brincadeirinha, deixa eu cortar teu cabelo, para, deixa eu que corto, pô, tu não vai contar teu segredo pra mim, que amor é esse que tu me tem, tu diz me amar e não deixa mexer no teu cabelo, e ficou fazendo aqueles jogos com ele, quando Deus já havia usado profetas, e o próprio Deus já havia advertido que ele não devesse incorrer naquele erro, mas a sua desobediência, a sua paixão louca, a sua paixão carnal, levou ele a ficar literalmente cego, e isso o levou à morte. É essa cegueira espiritual da qual Deus está falando aqui essa noite, que leva a igreja a se distrair do propósito maior que é a comunhão dos santos, sem a qual nós não conseguimos estabelecer um corpo vivo e como testemunho daquilo que Deus espera da humanidade. E você tem sido exemplo disso muito prático. Quer um outro exemplo? Davi, que num belo dia se levantou, vou dar uma esticadinha ali, vou dar uma passeadinha na minha área, ao invés de ir lá para a guerra, lutar contra os moabitas, estava todo o exército dele, não, vou me preservar, vou mandar os soldados, foi passar no terraço, deu uma espiadinha para o fundo, opa, quem é aquela ali? Uma tal de Batseba, um mulherão, só que já tinha dono, o marido chamava-se Urias, adulterou com ela, engravidou, chamou Urias, tentou criar uma situação para fazer de conta que o filho era dele, mas o homem era tão cego em fidelidade por aquele rei que quis voltar para a guerra. O que Davi faz? Pede para o comandante geral dele mandar ele para a linha de frente lutar, sabendo que lá era fria, não tinha como sobreviver. E assim o nosso querido Urias morreu flechado. Os flecheiros o atacaram. E isso trouxe uma desgraça total para toda a família, toda a genealogia, filhos, tudo. Foi um caos. Mas Davi, como ele tinha um coração segundo Deus, aquele cara que se arrependia, que se humilhava, ele serve como parâmetro para a gente imitar esse comportamento dele. Se nós estamos distraídos assim como Davi, há tempo de nos jogarmos nos pés dele, nos arrependermos daquilo que realmente sabemos como cristãos, como lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que aquilo faz mal e que aquilo realmente entristece o coração de Deus. E não vou longe também, a Maria, não a mãe de Jesus, a amiga, a irmã de Lázaro, aquela junto com a Marta. Um belo dia, Jesus chega para visitá-los. Maria, sentada aos pés de Jesus, aprendia as coisas maravilhosas que Jesus ensinava, enquanto a Marta, sua irmã, andava distraída com muitos serviços, preocupada na limpeza de casa, e chamava a atenção da Maria ainda. Pô, não vai me ajudar aqui a fazer um cafezinho para Jesus? E sendo que o pão da vida estava ali para dar um alimento muito mais profundo, algo muito mais eterno, mas o olhar preocupado com as coisas desse tempo fez com que aquela bênção fosse roubada de Marta e a Maria tivesse escolhido a melhor parte. É evidente que aqui Jesus não está dizendo que você tem que viver de qualquer jeito e tem que ficar focado só em oração. Você tem um mundo, uma vida para viver aqui. Mas carregue Jesus na sua vida. Se distraia com Jesus junto. Faça a sua faxina, faça a sua limpeza, faça o seu passeio. Se interta com a sua família, mas não entristeça o Espírito Santo, porque ele é sensível, ele sabe quando você está em sintonia ou não com ele. Se você proceder assim, você vai observar que tudo que você fizer haverá a presença, a graça de Deus. E você vai ter uma vida em espírito, não uma vida religiosa. Não vai ser um crente chato, um crente fanático. Você vai ser um cristão, um testemunho para que as pessoas possam imitá-lo, assim como Paulo, sabendo que aquela consciência estava cauterizada, ele dizia para aquele povo, sejam pois meus imitadores, porque eu imito Cristo. Se vocês não conseguem entender essa linguagem, se vocês não conseguem entender a pessoa de Cristo, olhem para mim. Então isso que Deus espera de cada um de nós cristãos, que nós sejamos espelho, referência para aqueles que estão chegando, para aqueles que querem conhecer esse Jesus. E lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 2, a palavra nos diz, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Eu encerro essa ministração aqui hoje, lendo Efésios, capítulo 5, nos versículos 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os nécios, como os doidos, insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite essa vida, seja exemplo, seja luz, seja sal, faça a diferença na vida do teu próximo, mas não se distraia agindo como um ímpio, mas viva na piedade do Evangelho. E você verá que a tua vida será muito melhor e ela se refletirá diretamente nas tuas relações mais próximas, a começar pela tua família. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 24 de novembro de
do ano de 2021 na reunião do Cordão. Graça e paz a todos. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre a distração. A gente não tem que andar distraído das coisas que nós devemos fazer. E sobre essa palavra, tem um personagem na Bíblia que principalmente as crianças gostam muito quando se conta essa história, que é a história do Jonas. Jonas andava distraído. Deus falou com ele para ele ir à cidade de Nínive. Era uma das cidades mais importantes da Mesopotâmia. E Jonas ouviu Deus falar que ele deveria ir a Nínive, que deveria ir dizer que Deus estava descontente com as ações que o povo de Nínive estava fazendo. Jonas foi até a cidade de Jope, que fica no meio do caminho, e em vez de pegar um barco para Nínive, ele pegou um barco para Tarsis, ou seja, para o outro lado oposto, completamente o oposto. Se distraiu, não fez aquilo que Deus ordenou. Entrou no barco, deitou e dormiu. Ele distraído com as coisas que deveria fazer e não fez, Deus mandou uma tempestade. E aqueles navegantes do barco, que não eram tementes a Deus, não estavam entendendo como que o mar virou assim de repente, tão rapidamente. Aquilo deu toda aquela tempestade, o barco indo para um lado, indo para o outro. O que a gente faz? E lembraram que tinha um cara lá no porão, chamaram ele e perguntaram para ele quem era ele. Aí ele disse que ele era um hebreu, que ele temia ao Deus, e aí chegaram à conclusão que ele era o culpado daquilo, que ele não deveria ter feito alguma coisa, fez alguma coisa que desagradou a Deus. Ou seja, estava ele lá, um sono espiritual, distraído com outras coisas e não fez o que deveria fazer. Então ele mesmo se colocou dizendo que a culpa daquilo que estava acontecendo era dele, pediu que o jogassem ao mar, e ele foi jogado no mar e as águas se acalmaram. E Jonas foi engolido por um peixe. A gente acha que deva ser uma baleia para engolir um homem. E por lá ele ficou 3 dias, tendo um particular com Deus. Lá na barriga do peixe, lá ele fez uma oração, lá ele conversou com Deus, lá ele se acertou com Deus. Depois de 3 dias o peixe disse que vomitou ele para a terra e ele foi para Nínive fazer aquilo que Deus queria. Então, não te distraias com as coisas, faça aquilo que Deus quer que tu faça. Nós temos a incumbência de levar o evangelho a todo mundo, falar que Deus é bom e que o diabo não presta. Amém? Se louvado seja o Senhor, se louvado seja o Senhor. Seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor. No princípio os céus e terra ele fez, e também fez o homem semelhante ao seu ser. Seu amor é impossível entender, deu seu único filho para salvar o que nele crê. Louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor. Cantarei e louvarei seu poder, bendirei todo o tempo, só o Senhor é Deus. As promessas que ele sempre me fez, esperei com paciência, em obediência eu descansei. Louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor. Para sempre quero estar com este Deus, o que ele promete ele cumpre aos seus. As vitórias que eu sempre busquei finalmente vieram, pois no Senhor eu confiei. Seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor, sim, louvado seja o Senhor,
Graça e paz a todos vocês. Obrigada pela presença de todos.